Tranquilo, gente? Então a gente começa assim, né? Lembrando que na outra aula a gente viu as concepções de mundo, né? Grécia, babilônica, egípcios, que montavam ou tinham uma ideia de como é que o cosmos funcionava, né? Então nessa evolução nós passamos por vários filósofos, né? Aristóteles e até chegar em Eratóstenes, que foi aquele cara que calculou, ou pelo menos tentou calcular o raio da Terra aproximado, né, chegando quase próximo aos seus 6.400 quilômetros, né, mas chegou próximo isso aí numa ideia brilhante. Né? A gente chamou atenção pelo fato de que o ócio de todos os grandes pensadores acabam se transformando em ideias brilhantes. Né? Então, nesse sentido, nós terminamos aquela aula. Agora a gente começa com o astrônomo Ptolomeu, que foi um dos últimos, né, astrônomos da antiguidade. Ele acabou compilando aí 13 volumes sobre astronomia, penso eu, que seria a obra mais extensa, né, relacionada à astronomia da antiguidade. Né? Ptolomeu, ele tem uma característica muito interessante, nós vamos ver um pouquinho sobre Ptolomeu. Deixa eu pegar um ponteirinho aqui. Tá lá. Beleza? Esse o Amagesto, né? Então vamos lá ver. O Ptolomeu, ele entendia o quê? Ele entendia que a esfera, essa casca, ele pensava como se fosse uma cebola, né? Em várias camadas, e cada camada tinha um movimento independente daquela. Era um movimento ainda, o sistema geocêntrico, né? Mas cada um deles tinha uma camada específica independente uma da outra, e a esfera, a casca de esferas fixas, né, das estrelas fixas, ela ficava ali bonitinha, ali maravilhosa, também no movimento independente. Né? Bem, o problema, na verdade, era o quê? Era que quando a gente pensa, quando você olha para o céu, você consegue observar alguns planetas que têm um movimento retrógrado, tipo, ele vai e daqui a pouco ele volta no céu. Né? Então, se você for acompanhando, ao invés de seguir uma linha contínua, ele acaba voltando um pouco. Como explicar aquilo? O nosso Ptolomeu, ele teve uma brilhante ideia de explicar esse movimento retrógrado através da criação de epiciclos e equantes. Então, na verdade, a Terra, ao invés de ficar exatamente no centro de rotação, ela ficava um pouquinho excêntrica. Então esse centro, né, da Terra não era exatamente o centro onde a órbita do planeta acontecia. Nem mesmo o planeta ficava nessa órbita. Na verdade, o planeta girava em torno de um ponto, de um epiciclo, e o epiciclo é que girava ao redor da Terra. E assim ele conseguia explicar o movimento retrógrado. Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha lá. Então, a Terra ficava no centro, o planeta não se movimentava ao redor da Terra nessa trajetória, mas o centro desse epiciclo é que mantinha essa órbita. Então, o centro aqui, ó, esse branquinho aqui, ó, onde está acompanhando o vermelho, ele está caminhando na órbita, né? O planeta, na verdade, girava em torno desse centro. Então, olha lá o planeta girando. Então, para quem está na Terra, está olhando o quê? Está olhando esse movimento aqui, ó. Vamos lá ver, ó. Quem está na Terra olha para cá, o cara está aqui. Ele está indo, de repente ele volta. Ó. Por quê? Porque está girando ao contrário, né? Contrário não, está girando em torno desse epiciclo aqui, através do epiciclo. Então, dessa forma, ele teve que criar um sistema que, na verdade, tivesse vários epiciclos e equantes, o que tornava o sistema extremamente complexo. Mas ele foi bem sucedido, ficou muitos anos, né? O sistema ptolomaico ficou muitos anos conseguia explicar e prever situações de órbita de planeta com bastante razoável precisão. Né? Então, é um sistema que durou bastante tempo, ele foi muito feliz nessa explicação, obviamente porque a Terra estava no centro. Né? Aí seria muito mais fácil, e isso é o que aconteceu, tirar a Terra do centro para explicar esse movimento. Bom, aqui o nosso geocentrismo, a quantidade de epiciclos, cada um deles, o Sol participava também desse movimento, então o Sol ficaria numa terceira opção, num terceiro lugar, né? Lua, Mercúrio, quarto lugar, desculpe. Lua, Mercúrio, Vênus, Sol, depois Marte, né, Júpiter e tal. Então esse aqui é o sistema ptolomaico através dos seus epiciclos, né? O Tycho Brahe, também, nós vamos ver ele com mais calma, eu não coloquei o Brahe nem o Kepler nessa aula, porque eu quero direcionar uma atenção específica. Mas também, nessa mesma época, no século XVI,
finalzinho do século XVI, comecinho do século XVII, o Tycho Brahe tinha uma concepção de mundo bastante interessante também. Tinha a Terra como centro, tal, a Lua ao redor, o Sol em uma das suas trajetórias, mas também tinham planetas. Então, aquele sistema híbrido, né? E o Brahe ficou aí seus 20 e poucos anos observando o firmamento para chegar à conclusão disso. A forma de observação é muito aristotélica, né? Você olha e descreve aquilo que você está vendo, né? Nós vamos falar bastante do Brahe mais à frente, tá? O Copérnico simplifica de uma forma fantástica, né? Ele simplesmente tira a Terra do centro e coloca o Sol. E a partir do momento que ele coloca o Sol, o movimento fica mais simples. Então ele acaba com os epiciclos ptolomaicos, né? E deixa o sistema muito mais simples. Essa simplicidade é que dá confiabilidade ao sistema dele e melhora, obviamente, as suas previsões, né? Embora não fosse algo muito querido pela igreja na época, porque tirava a importância do homem como centro do mundo, e já que o homem era figura semelhante a Deus, né, ou seja, igual à sua imagem e semelhança, que perdeu o seu status de importância, né? Por isso a gente nunca sabe se a frase vai de um lado, vai de outro, né? E Deus criou o homem em sua imagem e semelhança, da mesma forma como o homem criou Deus em sua imagem e semelhança. A gente não sabe se a recíproca é verdadeira. De qualquer forma, a igreja não ficou feliz com essa história e insistiu bastante para que continuasse o sistema geocêntrico, tá? Mas a simplicidade acabou vencendo. De qualquer forma, o que a gente percebe numa pintura um pouco mais adiante, você tem aqui Copérnico em sua descoberta, né? Então, aí deu-se o braço a torcer através da descoberta do Copérnico, mas na pintura é bastante relevante que ele está olhando para o céu, né? O que mostra a sua submissão a essa figura da igreja, né? Que é importante na época, ainda é hoje, né? Com certeza. Mas tem essa característica, né? Tem essa característica. Não podemos deixar de... Num determinado momento aparece aí com Galileu o fim das observações a olho nu. E começa a partir de Galileu, 1608, 1609, enquanto as pessoas olhavam para as estrelas sem nenhum instrumento, aí nós temos Galileu com os seus instrumentos, né? Aparecendo aí o telescópio e tal. Uma vez que o Galileu cria o telescópio, na verdade não foi bem ele, né? Ele acaba utilizando da era do telescópio, que é uma invenção árabe, né? Para trazer as suas observações. E a hora que ele olha para a Lua, ele vê aquele monte de cratera, essas imperfeições, começa a se perceber que aquela criação perfeita não era tão perfeita assim. Então, aparece aí a necessidade de você fazer uma distinção daquilo que era doxa e episteme, né? Aquilo que era uma opinião e aquilo que é realmente científico, né? Ou ciência. Assim, a astronomia passa a ser algo associado à ciência, né? Ao método científico galilaico, e a astrologia mais uma superstição, uma relação zodíaco, tal, que é uma distinção mais uma questão de fé do que essencialmente ciência, né? Não vamos entrar no mérito sobre os signos, né? Mas existe sim uma força a partir dessa concepção, mas não é algo que que a ciência dê validade, né? Bem, há então uma ruptura, o que eu particularmente não gosto. Eu acho que essas duas coisas andam juntas sempre. Eu não acho o método científico algo que possa andar sozinho. Eu acho que a ideia é coexistência mesmo, mas com o método científico, houve essa ruptura no século XVII, através de Galileu, entre a superstição e a ciência, né? Bem, sendo assim, dentro da ciência, o que é o universo? De onde ele veio, como ele evolui e como será o seu futuro? Então, aquela coisa do método científico. O que é ciência? Você olha, verifica se existe um padrão. Primeiro, a hora que você olha, é algo que te chamou atenção. Então, primeiro fato. Olhou e percebeu que se repete, tem um padrão. Pô, isso chama mais atenção ainda, portanto, dentro da ciência.
Se tem um padrão, eu consigo formalizar? Formalizar de que forma? Formalizar de que forma? Interessante. Mas formalizar como? Através de uma descrição, pode ser uma descrição fenomenológica ou uma descrição matemática. Então, você pode formalizar isso aí numa sentença matemática ou numa descrição fenomenológica. De qualquer forma, uma vez que você formalizou, por exemplo, eu observei que hoje o Sol nasceu ali e morreu lá atrás. Ok, amanhã eu observo que ele nasce ali e morreu lá atrás. Depois da manhã, eu falo, pô, mas está repetindo. Então eu vou fenomenologicamente dizer, olha, o Sol nasce aqui e morre lá atrás. Pronto, posso colocar uma sentença matemática isso também. Beleza? Para que serve isso? Bom, a partir desse momento que eu formalizei, eu consigo fazer previsões. Então eu posso dizer, por exemplo, amanhã, onde vai nascer o Sol? Professor, lá. Aí eu faço a previsão e aí, obviamente, amanhã nasce o Sol lá. Eu falo, puxa, meu, o cara é fantástico, conseguiu, amanhã ele consegue dizer onde é que vai nascer o Sol. Lá. E assim vai. E o que significa? Significa que se eu sei que o Sol nasce lá no determinado horário e morre lá no determinado horário, eu sei que entre esse horário e esse horário é dia. E, portanto, se eu tiver alguma atividade para fazer que precise de luz, tem que ser entre esse horário e esse horário, o que significa que eu controlo. Essa é a essência da ciência. Ou seja, observação, padronização, formalização, previsão, controle. Essa é a ideia do que é ciência, tá? Se você conseguir colocar essas 5 coisas, então, se você consegue observar, se você consegue perceber que tem padrão, se você consegue formalizar aquilo, uma descrição, se você consegue prever, se você consegue controlar, então você está praticando o que a gente chama de ciência. Tranquilo? É isso que a gente vai tentar responder. A gente não, né? Que a ciência vem tentando responder. Beleza? Tá. Galileu, então, foi o cara que começou a descrever. Aliás, ele é fantástico, ele tem uma história longa dentro da ciência, tal, uma briga bastante grande também, né? Mas é um cara que contesta o aristotelismo, é muito legal nesse aspecto. Ele faz nos Discorsi, que é uma obra fantástica dele. Vamos ver se eu acho que eu coloquei aqui. Tá, isso. Nos Discorsi ele acaba criando através da sua fala, e é uma coisa impressionante, né? Como ele consegue, através da sua discussão, né? Através da sua fala, sem colocar nenhum número, né? Tem uma frase, tem uma parte do discurso que ele prova a queda dos corpos, é muito bacana. Eu acho que eu coloquei aqui. Tá aqui. Que é uma parte interessante. Eu vou contar para vocês porque é muito legal. Eu vou colocar, deixa eu pegar o ponteirinho aqui, fica mais fácil a gente mexer. Então, olha só, né? Que interessante. Então, aqui nessa parte, o simplício seria a representação do defensor do aristotelismo, né? E o Salviati seria o Galileu. Então, ele está discutindo um com o outro, né? E ele coloca: é claro que dois corpos soltos da mesma altura, representação do Aristóteles, tá? Dois corpos soltos da mesma altura, no mesmo instante, terão velocidades proporcionais ao seu peso, visto que o mais pesado atinge o solo primeiro, né? Beleza. Então, parece que o mais pesado tem ou adquire velocidades maiores. Salviati: se tomarmos dois corpos cujas velocidades naturais sejam diferentes, é claro que unindo os dois, o mais veloz será parcialmente retardado pelo mais lento. E o mais lento aumentaria em parte sua velocidade devido ao mais veloz. Não concorda? Então, ou seja, se eu tenho o mais lento e o mais pesado, coloco junto, o mais lento e o mais rápido colocam juntos, o mais lento aumenta a sua velocidade e o mais rápido diminui a sua velocidade, né? Aí o Simplício, sim, né? Parece-me correto, absolutamente correto. Mas se isso for verdade, e se uma pedra maior se move com uma velocidade, digamos, 8, enquanto a menor com 4, então, quando elas estão unidas, formariam uma pedra, ou teriam uma velocidade entre 4 e 8, porque o mais lento aumenta a velocidade e o mais rápido diminui sua velocidade. Beleza. Então, teria uma velocidade entre 4 e 8. No entanto, elas formariam uma pedra só, mais pesada que aquela que se movia com 8, com uma velocidade muito maior. Assim, chegam à conclusão, partindo da sua própria suposição, que o corpo mais pesado se move mais lentamente do que um mais leve, né? Ou seja, aquela pedra que eu juntei, por exemplo, que teria que ter uma velocidade maior que 8, não, ela está entre 4 e 8. Isso é antagônico, concluiu que os corpos, então, se movem com a mesma velocidade.
Então ele está destruindo, né, a hipótese do cara com a mesma afirmação do cara, né? E aí, Simplício, acho difícil acreditar que uma gota de chumbo possa cair tão rapidamente quanto uma bola de canhão. Aí, Salviati, né? Aristóteles afirma que uma bola de ferro de 100 libras em queda de 100 cúbitos atinge o solo antes que uma outra de 1 libra ter percorrido um único cúbito. Cúbito é uma distância do cotovelo até a ponta do dedo, né? Mas, enfim, uma distância. Então, você veja lá a observação. Uma bola de 100 libras em queda de 100 cúbitos atinge o solo antes que uma outra de 1 libra ter percorrido um único cúbito, né? O senhor comprovará que a primeira precede a outra em apenas 2 dedos. Se você colocar na prática uma de 100 libras e a outra de 1 libra, a hora que você solta os dois, essa que está em mais peso vai cair primeiro. É fato, né? Ela cai primeiro. Se você colocar um caminhão, colocar uma bicicleta, você vai ver que ao cair no chão, o caminhão chega um pouco antes. Aí ele diz, por observação, o senhor não esconderia esses 2 dedos os 99 cúbitos de Aristóteles, ou seja, a diferença que ele falou entre 100 e 1 libra. E nem mencionaria meu pequeno erro. Esse pequeno erro está por conta da resistência do ar, que ele não considera, né? E se calaria sobre o maior, não acha? Então veja o discurso, veja, né, a forma como ele se coloca, o brilhantismo como ele se coloca, a interlocução dele. É maravilhoso, né? Maravilhoso. Bom, eu acho, espero que vocês tenham, se vocês gostam. Galileu propõe, então, velocidades suficientes. Se a gente tivesse uma bola e jogasse da Terra, talvez ela entrasse em órbita, né? É uma coisa interessante que depois o Newton vai descobrir, vai equacionar isso. Ele só não imaginava, como está dizendo aqui, que essa bola, né, seria a própria Lua, né? Que a Lua se comportaria como isso. O Newton é quem acaba investigando isso aí, através da sua lei de gravitação universal, que é onde nós vamos chegar nesta aula, né? Então, imagina só, que eu acho que depois o Newton acaba até descrevendo nos princípios da filosofia natural, né, na sua obra, uma situação como essa. Se eu jogo com uma velocidade pequena, ela cai perto, né? Se eu jogo com uma velocidade um pouquinho maior, ela cai um pouco mais longe. Então, é a velocidade que determina a distância, né? Mas cai, então está lá caindo. Se eu jogo, vai mais longe. Então, conforme aumenta a velocidade, todos esses caras caem, certo? Se eu jogo uma velocidade tal, o que acontece? Sei lá. Né? Então, essa é a proposição que o Galileu faz e que o Newton acaba comprovando. Então, veja só, a diferença entre essas bolinhas, todas elas estão caindo, inclusive essa está caindo. Mas essa não chega ao chão. E aí aparece o que a gente chama na física de imponderabilidade. É possível um corpo cair sem chegar ao chão? Sim. Porque quem diz que cair tem que chegar no chão? Né? Então, aí um corpo em órbita é um corpo que está caindo. Mas por que ele não chega até a Terra? Porque a velocidade dele é grande o suficiente para entrar em órbita. Assim, então, né? Espero que vocês tenham entendido. Assim, então, um corpo em órbita, se a gente for pensar, a própria Lua, né? Então, a Lua orbita a Terra porque a velocidade dela é suficiente para estar em órbita. Ela está caindo na Terra? Tá. Assim como o Sol, assim como a Terra orbita o Sol através da sua velocidade. Então, começa a se entender que existe uma força de atração entre os corpos. Essa força de atração ela é fundamental para a gente discutir Newton, e que quem determina a órbita dos corpos é a sua própria velocidade. É bem interessante. Bem, então nós vemos só, na nossa linha temporal, o que nós temos lá? Desde Aristóteles, né, passando por Eratóstenes, né, aquele cara que fez o cálculo do raio da Terra, lembra, né, do poço, o sistema ptolomaico, que foi uma grande obra, talvez a maior obra de astronomia da antiguidade. Quando chega em Copérnico, eu mudo, né, deixa eu só mudar o ponteiro aqui. Quando chega em Copérnico, eu mudo a concepção de geocentrismo para heliocentrismo. O Galileu faz a ruptura com o método científico através das suas observações, que ele deixa de observar o céu a olho nu, a vista desarmada, e começa a fazer observação a partir de alguns instrumentos, né, dos telescópios, tal, né, lunetas. E vem, a partir de Galileu, vem Newton e faz a matematização, faz a formalização. Ele junta tudo isso, tanto é que Newton é o grande autor da célebre frase: se enxerguei longe é porque estive sobre ombros de gigantes, né? Então ele está se referindo a todos esses que vieram antes dele, com certeza, tá?
E o Newton, ele é fantástico, por quê? Porque ele cria a lei da gravitação universal. Eu vou colocar colocar a lei da gravitação universal, só vou mudar o ponteiro aqui para a gente trabalhar. Então, a lei da gravitação universal está associada a quê? Está associada a uma relação entre atração entre massas, né? Então, existe uma atração, a atração entre massas. A atração, né, está relacionado a massas, né? Matéria. Matéria atrai matéria, tá lá, né? E como que a força de gravitação, a força de atração está associada a massas? Diretamente proporcional ao produto dessas massas, tá lá. E inversa ao quadrado da distância que separa. Então, isso na verdade foi comprovado por Cavendish, né? Mas o Newton acabou levando em consideração. Quando se faz essa relação empírica, né? Empírica, acrescenta-se depois, mais tarde, a constante da gravitação universal. Então, a partir daí, nós vamos deduzir isso aqui para vocês depois, quando a gente estiver trabalhando especificamente com a gravitação newtoniana. Então, através da ação entre duas massas, eu consigo comprovar a força gravitacional e isso mantém. E o Newton é um cara fantástico porque ele unifica o céu e a terra, né? Porque até então, o que acontecia? O mundo acima da Lua e o mundo abaixo da Lua eram regidos por leis diferentes. E o Newton não, ele falou, não, é a mesma força que faz com que uma maçã caia, coloca um objeto em órbita. Por quê? Porque um objeto que está em órbita é um objeto que está caindo, assim como uma maçã. Ah, mas por que a maçã não entra em órbita? Porque ela não tem velocidade horizontal. Se ela tivesse uma velocidade suficiente, ela estaria em órbita, como a luz está ao redor da Terra, a Terra está ao redor do Sol, né? E aí, a partir daí, essa lei da gravitação universal, ela tem uma constante, e essa constante, chamada constante da gravitação universal, ela representa aí uma parte da física que, vamos pensar assim, ela acaba se tornando suficiente para colocar o homem na Lua, que é uma conversa que a gente vai ter nas próximas aulas. Então, a próxima aula que a gente vai fazer com vocês está associada a quê? Está associada à gravitação universal. Começaremos ali um pouquinho antes com Kepler, né, que está na mesma época de Newton, e vamos entrar aí em Newton para explicar satélites e tal. Interessante. Aproveitem, tá bom? Obrigado, pessoal. Até mais.